que só se encontram ali os que procuram chegar ao teu regaço, Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu confiarei por esta terra de além e lá terminarei a luta de amém. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daquele que boas novas levam para os infiéis. Esse também é falar dessas grandezas aqui que não serão gozar a graça que existe ali. Sim, eu confiarei por esta terra de além e lá terminarei a luta de amém. Lá está meu bom Senhor, a qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim e sem ele eu não posso viver. Aleluia. Vamos ouvir a leitura do texto do José de Almeida. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem, igreja? Glórias a Deus. Vamos fazer aqui a leitura. Lição de número 4, de 25 de outubro de 2020. O título da lição diz: O drama de Jó. O textuário nos diz assim: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 2, do verso 21. A verdade prática diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Amém? A leitura bíblica eu não vou ler, vou só citar onde vai se encontrar na Bíblia. Que se encontra no livro de Jó, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 22, e no capítulo 2, do verso 6 ao 8. Amém? Devolvendo aqui a palavra para o nosso irmão Davi, nosso irmão Sérgio, assumindo aqui a direção. Aleluia. Oramos. Nos colocamos de pé, vamos fazer oração juntos. E crendo que o Senhor ele é poderoso, né? Para fazer milagres e prodígios no meio dos seus. Soberano e eterno Pai, Senhor amado, desde já queremos te agradecer por estar aqui na tua casa, Senhor, para aprender a tua palavra. Senhor amado, também pedimos a ti, Senhor. Aqui, Senhor, é chamado casa de oração, casa de refúgio, Pai. Senhor amado, abençoe a cada um, Senhor, que chega com uma petição.
estamos, Senhor, pedindo uma bênção da tua parte, Senhor, da qual só o Senhor possa fazer, Senhor. Senhor, eu pedi uma providência divina, abençoando, Senhor, a cada um de seus servos, Pai, que necessitam de uma providência sua, Pai. Continue conosco e desde já que agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãs, por gentileza, como tem pouca gente, vamos sentar aqui atrás, aqui para ter uma sala só. Eu estou querendo fazer as duas, mas enquanto está um número reduzido, vamos aprender todos juntos aqui, por gentileza. Tá bom, tá bom, sim. Deus abençoe. Obrigado. Senhor, bem? Tudo bem? Só tirar um fio aqui para não me... Salve os irmãos e irmãs com o Pai do Senhor. Bem? Como passar a semana? Bem, graças a Deus, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Tá acabando o ano, né? Estamos em outubro, tá acabando. A lição de hoje é extremamente importante e é pesada. Então já vou avisando já antecipadamente. Põe seu cinto de segurança, porque o assunto é pesado. O assunto ele é complicado, mas ele é extremamente importante para ser abordado numa escola dominical. E ao mesmo tempo, como professor, eu fico triste de ainda faltar bastante parte da igreja para estar aqui acompanhando conosco. Porque o que vocês vão ver hoje, vocês vão ter o privilégio de assuntos polêmicos, que é tratado no livro de Jó. E isso é um crescimento espiritual. Você cresce espiritualmente na graça e no conhecimento. E as pessoas não dão tanto valor para o ensino da palavra. Então você sempre vê pessoas quebrando a cabeça por coisas que a palavra explica. Então, a lição de hoje, do quarto trimestre, dia 25 de outubro, a fragilidade humana, é baseada no livro de Jó, o sofrimento e a restauração de Jó. É a quarta lição, de 12, falamos sobre o livro de Jó, falamos quem era Jó, ele e o inimigo, e hoje vamos falar sobre o drama de Jó. O objetivo da lição de hoje é mostrar que Jó manteve a sua fidelidade, apesar de tudo que aconteceu com ele. Revelar que as formas e as estratégias que se abateram sobre Jó atingiram seus bens. E explicar que de forma Jó teve sua família destroçada pelos ventos. E demonstrar de que forma o Jó teve sua saúde física e principalmente mental abalada. Por isso que é uma lição extremamente atual. Aqui é a leitura diária. Depois eu peço para os irmãos, quando assistirem o vídeo, pausem, leiam. Tiago, vem cá enquanto não tem professor. Tá. Bom, a leitura diária, vocês pausem, assistam, leiam. Nós vamos passar nessas 13 lições todo o livro de Jó, então é a oportunidade de ler os 42 capítulos de Jó, 42, 43, agora deu dúvida. 42, isso. Capítulos de Jó, leiam, releiam e leiam, aproveitem a oportunidade para mais um livro. Todos os vídeos estão no YouTube. Entra lá, YouTube. Digita Assembleia de Deus, Vila Nova Cachoeirinha. Clica no primeiro que tem um login aqui. Playlist. Tá todos os cultos transmitidos, inclusive o de ontem, de sábado, que teve culto de oração com o círculo de oração. Está aqui. As últimas revistas, que é a Igreja Eleita, Princípio Divino em Tempo de Crise e Fragilidade Humana, que é essas lições de Jó. Tá todas aqui. Essa aqui de hoje vai subir agora à tarde, tá? Bom,
depois leiam com calma a leitura diária. Leitura bíblica em classe. E sucedeu o dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Ponto. Algumas pregações falam que eles estavam lá na comilança, ou na festa exacerbada. Não é isso que o texto está falando. Aqui mostra que o irmão chamou os outros irmãos para almoçarem na casa dele. Mostra uma relação familiar íntima. E era costume. Né? E era costume. E no sentido seguinte, é igual você chamar o sargão para comer um churrasco em casa. Não é uma festa desordeira, não. É uma festa de família. Como eu faço com meus irmãos, como eles fazem comigo. Então, assim, toda vez que tem gente que pega texto fora de contexto para gerar pretexto. Então, não é isso que está escrito aqui. É uma festa normal. Na Bíblia não fala que eles estão embriagados, a Bíblia não fala que eles estão exagerando. Só fala que comiam e bebiam. E vinho é uma coisa normal da época. Como fosse a Coca-Cola de hoje. É o que tinha. Se fosse nórdico lá, se fosse alemão, nórdico, mais para cima, seria a cerveja. Que é o costume, cerveja quente. Que era o costume da região. Mais para baixo, região lá do Mediterrâneo, é vinho. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre ele os sabeus. E os tomaram e aos servos feriram ao fio da espada. Significa mataram. Eu só escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Fogo do céu pode ser um raio. Não necessariamente uma bola de fogo. Pode ser um raio. Na perspectiva de quem está vendo, é um fogo do céu, mas pode ser um raio que a gente conhece. Isso acontece até hoje? Né? É, o que acontece até hoje. É um raio que caiu e matou todo mundo. Se cair um raio no pasto e o pasto estiver molhado, quem estiver naquele pasto morre. Vocês sabem que às vezes cai no campo de futebol e você vê todos os jogadores largados no chão. Ou pode ter sido uma bola de fogo também. Não descartamos, mas pode ser um raio. Consumiu e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e as tomaram, e os servos feriram a fio de espada, e só eu escapei para trazer a prova. Tomaram os camelos e mataram os servos. Estando eles ainda falando, veio o outro e disse: é notícia atrás de notícia, né? Ruim. Estando teus filhos e suas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão do primogênito, eis que um grande vento sobreveio. Ó como pode ser uma tempestade. Raio como tempestade. Além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens. E morreram. E só eu escapei para trazer-te a nova. A casa desabou em cima, matou todo mundo. Fale. O ventilador te atrapalha? Depende do barulho dele. Sim. Onde eu estava? Tá. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nem todo mundo consegue falar isso. Isso é um nível de maturidade cristã elevadíssimo. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Algumas pregações falam que ele blasfemou contra Deus. Não, ele não blasfemou. Ele questionou. É diferente. Quando ele faz perguntas a Deus. Por que estava acontecendo? Que é normal. Por que isso está acontecendo? E Deus responde lá mais para o final. Jó 2, 6, 8. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Como vimos na aula passada, tudo está determinado por Deus e tudo tem um limite. Nesse caso, o limite era a vida de Jó. Então saiu Satanás da presença do Senhor e disse, e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça.
E Jó tomou um caco para se raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Fale. Que doença que é essa? Pode, a Bíblia não fala, fala úlceras. Pode ser até lepra. Não necessariamente. A Bíblia não fala, ela fala feridas. Pode ser uma gangrena, pode ser um monte de espinha, pode ser N coisas. A Bíblia deixa detalhe úlceras. Pode ser uma ferida que ela coça, que ela arde, que solta excremento. Pulso, E não ficou, secreção. E não ficou pele nenhuma. Não, fala que é do pé à cabeça. Textual, ele disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 2:21. A verdade prática é que, a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, Jó é um exemplo de permanecer fiel ao Senhor. Muitas igrejas não utilizam mais o livro de Jó, porque eles querem vender uma teologia da prosperidade, onde o cristão, vou usar a palavra crente, onde o crente não vai ter dificuldade nenhuma na sua vida se ofertar o que eles estão pedindo. Ou vai crescer financeiramente, ou vai ter seu carro, sua iate. Então eles esquecem do livro de Jó. Ou só fala na parte que ele era rico. Não, nós usamos o livro de Jó como exemplo que mesmo durante a bonança podemos sofrer coisas da vida, por situações da nossa vida que a gente pode perder tudo. Ponto central é que o sofrimento se abate sobre o justo. Qualquer um pode sofrer. Não existe o supercrente. Não existe. O nosso mestre Jesus Cristo sofreu. Você acha que você vai ser diferente dele? Ele é o exemplo. Paulo sofreu. E quando Paulo questionou Jesus, ele falou: minha graça te basta. Ele não resolveu o problema de Paulo. Porque existia um processo. Então, essa falácia de querer inventar um super crente que não tem problema, que é só orar que tudo resolve. Não. Tiago mesmo fala que nem todas as nossas orações são ouvidas. Ou são ouvidas, mas Deus fala assim: não, porque você não sabe pedir. Fale. 1 Pedro 4:12 diz: não estranhei ardente prova que vem sobre vós. Sim. Não estranhar dentes prova. Como se for estranho tivesse acontecendo. Na lição passada falamos que pode ser algumas situações. O pecado original de Adão, que está em nós, que nos dá a situação que a gente tem que sofrer, por exemplo, trabalhar para comer, plantar para colher. Existem situações que são Deus provando a gente se a gente não ter feito nada, porque Ele quer levar a gente para um outro nível de maturidade cristã. Existe coisa que nós plantamos e nós estamos colhendo, consequência de atos. E existe a operação maligna dentro da permissão de Deus. Pastor, meu querido. Então, o que a Bíblia nos ensina quando acontecem problemas? Examine-se. Estude. Busque entender a causa. Essa é a lição que Jó nos traz. Busque entender a causa. E nem sempre você vai conseguir. Jó passou pela situação e não sabe que foi o Deus e o inimigo que estavam lá discutindo sobre a vida dele. Ele não teve ideia que isso aconteceu. Em nenhum momento Deus fala isso para Jó. Então assim, a vida cristã é cheia de altos e baixos. O livro mais realista da atualidade é o livro de Eclesiastes, que fala: tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Então, os tópicos dessa lição é tragédia da natureza econômica, tragédia da natureza familiar e tragédia da natureza física e psicológica. A calamidade que se abateu a Jó, ele é uma oportunidade de nós refletirmos. Se com tudo isso Jó passando todas as dificuldades, mesmo assim ele se manteve firme, será que a gente com a dificuldade bem menor do que ele está passando? Ou alguém está passando igual Jó? Alguém aqui está sofrendo igual Jó? Perdeu 10 filhos, ficou pobre e ainda está com úlcera? E para ajudar a companheira, nega teu Deus e morre? Não. Acima de Jó, quem sofreu mais foi Jesus Cristo. No Antigo Testamento inteiro ninguém sofreu igual Jó.
Fale. Na verdade, depois dessa leitura que você fez aí, Você vê que o seu problema. Quando você lê o livro. Essa a mágica. Não é mágica, mas essa é a coisa gostosa da Bíblia. Quando você lê. Quando você começa a ler, você vê que. Eu sou meio infantil com algumas coisas. Meus problemas não são tão problemáticos assim. A gente toma um chá de realidade com a Bíblia, né? Que nem aquele, eu gosto daquela frase que fala assim: eu achei muitos defeitos na Bíblia, todos eles em mim. Por isso que as pessoas não leem a Bíblia, porque a Bíblia escancara você. Jó é um livro desse. Ele serve como exemplo de um sofrimento e um modelo de comportamento cristão para diversidades. Nós vamos passar por adversidades. Nós estamos passando e vamos passar. Enquanto a gente estiver vivo enquanto você estiver vivo, você vai passar. E uma vai ser maior que a outra. No mundo tereis aflições. Jesus disse isso. O mestre disse isso. Então assim, não se iluda com essas pregações que tá tudo certo, tá tudo bom, tá tudo bonitinho. Não é isso. Agora, como nós vamos passar é uma outra história. E o livro nos ensina isso. A realidade de Jó torna-se um espelho da vida de muitos cristãos. A diferença de quem confia em Cristo e vai, e quem passa pelo caminho sem Cristo. Você vai passar pelo mesmo caminho. Existem vários versículos que eu vou falar sobre isso. Mas um você vai passar acompanhado. O outro você pode passar sozinho. Jó é um exemplo de fé e paciência. Uma coisa que eu preciso tanto, Jesus. É meus frutos do Espírito mais complicado. Paciência. Mas tem que fazer, tem que ter. Faz parte do fruto do Espírito. Mansidão, galardão, amor, paciência. Tá junto, tem que buscar esse fruto. Vamos lá, Romanos 15:4 fala o seguinte: porquanto tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente da onde? Da onde? Escritura. Mantemos firme a nossa esperança. Se você não lê, você vai manter firme o quê? Você vai ter esperança onde? Irmão, eu não tenho o hábito de ler. Então mata isso hoje. Começa a ler. Cristianismo é leitura da Bíblia. Cristianismo é vivência da Bíblia. Cristianismo é Bíblia, porque a palavra, Jesus é o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo é Deus. A palavra é o verbo. É o próprio Cristo falando conosco. João 1:1. Toda a escritura é inspirada por Deus, toda a Bíblia é inspirada por Deus, e proveitosa para ministrar a verdade. Essa é na Nova Versão Internacional. Para repreender o mal, para corrigir erros. Você quer saber o que você está errando? Lê a Bíblia. E para ensinar a maneira certa de viver, como estamos fazendo agora. O que é isso? O ensino da maneira certa de como viver. E quem ensina tem um duplo juízo, né? A Bíblia é bem clara nisso. É 2 vezes julgado. Paulo fala sobre isso. O peso é maior para quem fala a palavra, para quem ensina a palavra, porque tem que ensinar certo, sem tirar 1,1 ou 1 ponto. Tudo isso lhe aconteceu como exemplo, 1 Coríntios 10:11, e foi escrito como advertência para nós sobre quem ao final dos tempos já chegou. Salmo 119, 81, 83 fala: minha alma quase desfaleceu, aguardando a tua salvação. Espero no quê? Na tua palavra. Então assim, se o irmão não lê a Bíblia, em nome de Jesus, comece a ler a partir de agora. 1 versículo por dia. Não precisa de mais do que isso. Aí conforme vai ficando dentro do seu hábito de leitura, aumenta para 2, aumenta para 3, aumenta para 1 capítulo por dia. Se você ler um capítulo por dia, em 1 ano você termina a Bíblia. Mais ou menos, né? Dá para terminar em 1 ano.
Mais ou menos você termina a Bíblia. Quando você vê, você termina. Aí lê de novo, lê de novo. Mas lê e põe em prática. Não adianta só ler, não. Conheço gente que leu 50 vezes e não entendeu nenhuma ainda. Tópico 1. Tragédia da natureza econômica. O autor sagrado já havia sublinhado que o Jó era a maior de todos do Oriente. O livro, quem escreveu o livro de Jó? Jó se destacava no Oriente como homem de negócios. Por quê? Ele tinha riqueza e prosperidade. E era medida, como a riqueza era medida antigamente, não era pela quantidade de dinheiro, e sim pelo total de gado e camelos. Quanto mais você tinha, mais próximo você tinha. Não era dinheiro, moeda. Moeda foi usado mais para frente. O comércio e a atividade do campo eram só as principais atividades. Devido à sua grande riqueza, alguns autores, e não são poucos, a maioria falam que ele é como se fosse um empresário da época. Ele era a pessoa que rodava a economia da cidade de Ur, com Z, Ur é Abraão. E as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil, para as roupas. Camelos e jumentos estavam ao serviço do transporte de carga, que é o famoso comercial, leva para uma cidade para outra. O camelo que consegue atravessar o deserto. Então ele era o caminhão da época de transferência. Hã? Não entendi. Ah, era o Jairo. Agora entendi. Ele, como empresário, fala que muitíssima gente ao seu serviço. Sim, ele pregava provavelmente a grande maioria. Ele era a renda da cidade. Quando ele sofreu, ele não sofreu sozinho. A renda da cidade inteira foi para zero. Quando ele sofreu, se você pensar, tudo que estava em volta dele, milhares de pessoas perderam emprego. Ou começaram a passar fome. Porque ele era o sustento da cidade. Quando você está rico, você tem um monte de amigo. O filho pródigo já é bem claro nisso. Mas é um outro assunto. Então, a atividade do campo era, sem dúvida, o principal negócio de Jó. Porque as indústrias só foram criadas bem mais para frente, lá no século 18, 17, mais para frente, as indústrias têxtil. Então, antes disso era só campo. Agricultura e isso, essa palavra que eu queria, agricultura e agropecuária. A indústria só foi lá para frente, que a gente conhece hoje. Então, o fato dele ter tantas juntas de boi a seu serviço demonstra que ele era um agricultor que possuía uma grande extensão de terra. Quanto mais gado você tem, mais espaço você precisa. E assim vai. E os principais saídas desse eram o quê? A própria carne dos bois, lã das ovelhas e a parte de laticínio, né? Queijos, leites e afins. E derivados de proteína animal. Então, a riqueza do Jó era muito. Só que ele sofreu um ataque nessa área comercial. Todo o negócio dele foi derrubado quando os camelos dele foram roubados. Quando destruiu os animais a serviço dele, desestabilizou já a primeira rota de comércio dele. Desestabilizou toda a parte financeira dele. Porque ele não tinha mais como vender ou comprar. Ele não tinha mais o que produzir. Ele não tinha mais o que oferecer. Então todo o dinheiro foi para o queijo. Foi para o ralo. Queijo não, para o ralo. Então, o gado foi morto. E tinha que ter muito equilíbrio para que não se desesperasse. Do nada perdeu tudo. Não é só ficar desempregado, é ficar na rua. É casa, carro e família. Perder tudo. É muito mais complexo. Não é só ficar desempregado. Não, você não tem o que comer, vestir ou fazer nada. Você só vai direto para a rua. O inimigo atingiu também a esfera do campo, destruiu toda a produção de proteína e laticínio. Eu estou correndo porque eu quero chegar numa parte mais importante. E esse equilíbrio não era de se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Vamos fazer uma ponderação aqui. Não é porque o teu negócio está quebrando que é a ação do inimigo. Ah, o meu negócio está quebrando porque o inimigo está atacando. Não, peraí. Pode ser falta de gerenciamento seu mesmo. Você não sabe gerenciar o negócio. Não quer estudar e quer enfiar as caras com uma coisa que tem que ter estudo.
Bíblia fala buscar o conhecimento. E vamos ler sobre isso. Então, às vezes acontece, estamos em crise financeira. O inimigo me atacou. Não, para. Não é que você gastou mais do que suas posses? Ou como a Bíblia fala, gastou em coisa que não é pão? Ou falta ali conhecimento. Você teve a oportunidade, como todos nós tivemos, de estudar. Todos nós, na geração moderna, tivemos a oportunidade de estudar. Mas algum motivo, esse negócio não é pra mim, não gosto de ler. Tem um sobrinho que fala que não gosta de ler, eu quero tacar ele na parede. Mas como você não gosta de ler? Você tá louco? Numa era da informação que nem hoje? É proibido você falar. Duas coisas você não fala na minha casa. Você não fala contra Jesus e não fala que não gosta de ler. Porque para atender Jesus você tem que ler. Então não fala que não gosta de ler na minha casa, não, porque eu fico doido. Ainda mais na era da informação. De informação tem tanta coisa para você aprender. Tudo você pode aprender, de graça. Não precisa nem pagar. Então, falta às vezes conhecimento. Não é o inimigo que está te atacando, é porque você não estudou a matemática básica, matemática financeira, economia, microeconomia, macroeconomia, empreendedorismo, marketing, comércio, endomarketing, redes sociais, e assim vai. Tem N matérias sobre isso, N livros sobre isso. Então o negócio às vezes não está dando certo, não é necessariamente o inimigo. O inimigo só está usando uma brecha que você deu. Existe também a crise no mercado. Para quem estuda, consegue antecipar a isso e se aproveitar das crises para comprar. Quem sabe o poder de uma crise econômica, se antecipa a ela e guarda dinheiro, porque quando os preços começam a despencar tudo, ele vai lá e compra. Então a crise econômica acontece e acontece mesmo. Tivemos diversas, ainda mais aqui no Brasil. A gente teve na era Sarney um juros de 900% ao ano de inflação. A famosos negocinhos, vocês sabem disso. Depois veio o Plano Real, o RV, Plano Real. Depois teve uma estabilidade da moeda, mesmo assim teve. Hoje estamos com o dólar lá em cima, exportando tudo para fora e o mercado interno sem produto. Com isso sobe os preços das coisas internas. Isso é um básico de economia. Da onde vem esse conhecimento? Lendo, estudando. Então, a Bíblia aqui nesse momento ensina que nem tudo é um inimigo. Nesse caso de Jó foi porque Deus permitiu. Provérbios 2:9, lê comigo, por favor. Tá até para ler ali, ó, para não esquecer. Provérbios 2. A Bíblia ensina tudo? Sim. Vamos ler o que está escrito aqui? Sérgio. Acharam? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo o meu mandamento. Já começou aí, ó. Se você lê, aceita, como o nosso querido professor fala, se deixar ela te confrontar, e você aceita ela, e esconderes contigo os seus mandamentos, que é guardar dentro do seu coração. 2, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinar o seu coração ao entendimento. Então sabe, não quero estudar, não, você inverte para o outro lado. Eu quero estudar, eu quero crescer, eu quero aprender. E se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançares a sua voz. Senhor, eu preciso de sabedoria, conforme Tiago fala. Eu preciso crescer. Me mostra as portas para crescer. E como prata buscares, e como tesouro escondidos a procurar, significa que você tem que garimpar. Não vai ser fácil. Não é algo que está ali, igual uma maçã que você vai e tira. Não, você tem que garimpar, você tem que buscar. Igual um tesouro. O tesouro você não acha em qualquer lugar. O tesouro você tem que ver o mapa, você tem que buscar o mapa, você tem que ir atrás do tesouro. Enfrentar todas as dificuldades do tesouro para pegar ele. Existe um preço a ser pago por conhecimento. Obrigado. Como um tesouro escondido a procurar, então entenderás o temor do Senhor
Olha só, você vai começar a entender o temor do Senhor e achará conhecimento em Deus, porque o Senhor da sabedoria da sua boca é que vem o conhecimento e entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é uma proteção para situações da vida. Que escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Quando você começa a entender a palavra de Deus e começa a crescer em conhecimento, você começa a entender as veredas, os caminhos que você vai passar. Ele preservará o caminho dos santos. Aí, lá no 9, você vai entender. Tira aqui. 9. Então você vai entender o que é justiça, juízo e equidade. Desafio vocês a entenderem qual a diferença desses três. São diferentes. Por isso, busquem esse conhecimento e tentem entender por que esses três são diferentes. Todas as boas veredas. Então, aqui, essa ponderação é feita de forma rápida, que assim, o inimigo atacou o meu negócio. Será? Examine-se o homem a si mesmo. Vamos ler hoje. Entenda o que está acontecendo na sua vida. Já passamos algumas lições, algumas revistas atrás, sobre mordomia e os bens materiais. Depois pausa, lê todos os versículos da Bíblia que fala sobre dinheiro. Aqui, ó, está escrito. E depois lê da preguiça, que é o oposto, que aquele que não quer ir atrás. E as consequências disso. Depois vê o vídeo de novo, pausa e vê. Vou pular porque é muita coisa e não é o foco da lição de hoje. É só um parênteses. Então a tragédia da natureza econômica atingiu Jó, tanto na esfera comercial quanto na esfera do campo. Tópico 2. A tragédia da natureza familiar. Jó perdeu num só dia 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. Eu tenho 3 filhas. Se eu perder elas, acho que eu tenho um treco. Eu quase perdi uma e já fiquei bem ruim. Muito ruim. Porque a minha pegou sarampo e atacou a alergia que ela tinha à lactose. Ela atacou os dois juntos e ela quase foi. Pela misericórdia de Deus, Deus interveio e com o seu milagre, claro e evidente, ela foi restaurada. Porque o médico desenganou. Então eu vi milagre na minha vida. E toda vez que eu olho pelo meu milagre aprontando, enquanto eu quero ver eu dar uma chinelada nela, é sinal que ela está com total saúde. E é a que mais apronta em casa, né? É meu milagre, que vontade de dar uma chinelada no milagre de vez em quando. E às vezes toma, porque é muito milagre com uma pessoa só. Mas imagina você perder 10. Nosso irmão Valdir tem 9, né? Imagina os 9. Tem alguém que tem 10 filhos que eu conheço? Não. Você tem 10 irmãos, né? Imagina todo o seu pai perder toda a casa. A Irene tem. É muita coisa. Com um pai que ama seus filhos, e o Jó amava os filhos ao ponto que ele sacrificava para possíveis pecados que os filhos cometeriam. Ele já fazia sacrifício de antecipação. Senhor, eu estou sacrificando, pedindo perdão, para caso eles pequem. Então assim, o amor dele era tanto pelos filhos que ele fazia sacrifício por antecipação para os filhos. No entanto que ele não estava na festa, ele estava fazendo o sacrifício. Os filhos estavam lá comemorando. Aí para ajudar, e falamos sobre isso, sobre aquela lição, sobre casamento desigual, quando uma das partes do cônjuge não aceita o mesmo Deus que você aceita, quando aparece o problema acontece isso. Cadê o teu Deus? Amaldiçoa teu Deus e morre. Sinal claro que a mulher de Jó não era da mesma fé que Jó. Ela não entendia de Deus. Ela não era salva. Porque para ter um pensamento desse, era sinal que ela estava totalmente desviada. O escritor da revista, ele colocou assim: amaldiçoa Deus.
Ele não colocou esse termo como está escrito. Isso é a tradução. Mas o contexto é o mesmo, não faz tanta diferença. Mas como o irmão falou, ela disse para Jó, abençoa o teu Deus, não é o meu, é o teu. O pronome seu Deus ou a ausência dele não muda o contexto da intenção dela de falar amaldiçoa ele e morre. Tipo assim, ele não vai te trazer nada de bom, olha o que ele fez com você. É isso que está dizendo um contexto geral. Então o pronome em si é questão de tradução da versão da Bíblia. Mas o que ela quer dizer é o seguinte, olha o que Deus fez com você. Amaldiçoa ele e morre, porque não está servindo nada você seguir ele. Não está te adiantando nada. É esse o objetivo dessa frase dela. Então, no mesmo dia que ele perde os filhos, a esposa ela tem a reação de abalar a fé dele. Que sabe que ela estava sendo usada. Qualquer um pode ser influenciado. Jesus mesmo falou para Pedro, Pedro, o inimigo quer se andar com você. E em algum momento mais para frente, quando Jesus fala que ele ia morrer, Pedro fala, não. Ele fala, faça-se daqui. Mas era Pedro sendo influenciado por Satanás. Então pessoas muito próximas podem ser influenciadas a querer abalar a sua fé. E pessoas muito próximas. Pedro e Jesus. Numa hora Jesus fala que Satanás quer sair andar com ele, na outra ele expulsa Satanás. Fala, afasta de Satanás. Fala. Fala que os maiores inimigos são na própria casa. Na Bíblia fala o contrário. Cuida da sua própria casa, porque não nega a fé é pior que o descrente. Mas... não, eu não levaria como... Hã? Miqueias capítulo 7? Acha para mim, por favor. Ah, sim, nesse sentido sim. O contexto de Miqueias era filho contra pai, pai contra filho, porque eles estavam totalmente desviados. Mas aqui não está assim, não quero, não, que eu posso ser assim, eu não posso falar que os piores inimigos são da minha própria casa. Não, não é isso. Eu estou falando que o inimigo pode influenciar qualquer um, inclusive os da própria casa. Fale. Vou ler no versículo 6 para entender o contexto. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são da sua própria casa. Tá. Nesse contexto ele está falando de pessoas que não estão dentro da presença de Deus e se levantam para tirar a sua fé. Mas não significa que seus filhos ou suas noras, seus genros são os seus inimigos. Pelo contrário, como cristão, nós devemos pregar primeiro o evangelho em casa. Não é porque meu filho está desviado, minha filha está desviada, meu genro, minha nora está desviado, que eles são, eu vou considerá-los como inimigo e afastá-los. Não. A Bíblia fala em 1 Timóteo que você, aquele que não cuida dos seus, principalmente da própria família, nega a fé, é pior que o descrente. Ali é uma situação onde ele estava demonstrando que as pessoas desviadas da presença de Deus, eles podem se tornar, eles são influenciadas pelo inimigo, porque eles não estão na presença de Deus. Como eu falei, até Pedro foi influenciado a falar que Jesus não precisava morrer. Mas não use esse versículo como apoio para falar, eles são meus inimigos, eu vou me afastar. Não, pelo contrário. Como cristão, devemos evangelizar a nossa própria casa. Jesus fala, ide pregar o evangelho a toda criatura. Começa primeiro em Samaria, Jerusalém, e depois todo o confim da terra. Tipo assim, pega primeiro em casa. Não adianta você ser um missionário e sua família está desviada. Tem gente que preocupa muito com fora, mas a casa está destruída. Não é o foco da lição de hoje, mas é nesse sentido. Aqui a mulher de Jó, ela estava sendo usada para poder abalar a fé de Jó. Mas Jó, como estava firme, ele não fala contra, ele fala assim, fala como uma louca. Você, o que você está falando tem sentido. Ele repreendeu ela, mas ele não a ofendeu, não se afastou dela. A Bíblia não fala que ele se afastou dela, ele a repreendeu. Você fala como uma louca. A reação de Jó foi dizer à esposa que ela falava como qualquer louca, e que ele confiava em Deus. Nu saí do ventre da minha mãe e nu eu volto. Ele mostrou a confiança em Deus em frente às diversidades. Fala, irmão. Na minha forma de entender, né? Psicologicamente foi a palavra mais perigosa. Sim.
Porque a mulher dele é sumida, sumida. A pessoa mais. É isso que o texto está dizendo. As pessoas mais próximas podem ser utilizadas para abalar a tua fé. Não é inimiga, não. Muito próximo. Mas você tem o dever moral e cristão de bater de frente e falar: não. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, a Bíblia ensina. Hoje, muitos ventos se passam na casa porque as pessoas não vigiam. Todos nós estamos sujeitos a falar besteira no decorrer da nossa vida. Todos nós. Por isso você tem que estar firme na rocha, porque quando alguém vier abalar sua fé, fala: não, minha esperança é no Senhor. Não. E você repreende o inimigo com a palavra. Jesus repreendeu o inimigo que foi tentado no deserto usando a palavra. Ué, você não é Deus? Pula. Não tentarás o Senhor teu Deus, assim está escrito. Ué, você não é Deus? Faz fazer pão. Nem do pão viverá o homem, assim está escrito. Ah, então me adora que eu te dou tudo. Adorarás somente a Deus, assim está escrito. Você quer resistir ao diabo? Use a palavra. A minha fé está em Cristo, Ele é o meu. Então, por mais que tenha adversidades na sua casa, você utiliza através da palavra que você já leu. Ah, mas eu não li. Aí é um problema. Vai falar o quê? Se não tem base. Mas supondo que você leu, que a partir de agora você está lendo a Bíblia, porque você está vindo na escola dominical e está ouvindo pela internet, então começa a ler. Aí quando vier uma coisa, vai falar assim: segundo a palavra de Deus, assim, 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 assado. Não precisa dar capítulo e versículo, só fala a palavra de Deus. Ela é o seu escudo. Só um segundo. O vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando, e ainda hoje vários ventos abalam nossas casas. Muita coisa chega para tentar destruir a nossa casa, e às vezes o inimigo tenta mesmo, porque a sua casa incomoda. Enquanto a tua casa está de pé, a igreja está de pé, porque a igreja é formada de casas, de famílias. Por que o inimigo ataca filho? Por que ele ataca esposa, marido? Por que ele quer desestruturar um lar? Por que ele quer um ambiente de guerra? Porque se você tiver um ambiente de guerra, você não consegue tomar a Santa Ceia à noite em paz. Você pode fingir aqui com o seu terno da hipocrisia à noite que está tomando a Santa Ceia em pé, mas se a sua casa estiver em guerra, como está o teu templo? É isso que o inimigo ataca. Como que eu venho falar que eu estou em comunhão com Deus se a minha casa está destruída? Então eu tenho que primeiro pregar na minha casa. Ah, mas eles são desviados. Então, dê o exemplo. Prega o evangelho a todo tempo, se possível use palavras. Se possível, quando o Espírito Santo abrir a oportunidade. Mas eles têm que ver em você Cristo. Então, o exemplo do Jó é que o cristão deve se refugiar em Deus. Quando as coisas acontecerem na sua casa e você não sabe o que fazer, ora e lê a Bíblia. Vai se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia e busque na sua casa o estudo e devoção da palavra de Deus. A oração, orar para comer, orar para dormir, orar para levantar, orar para deitar, orar para sair. Lê a Bíblia de manhã, de tarde, de noite. Ah, não consigo, então lê pelo menos um versículo. Uma coisa que eu tento me policiar é quando acordar, em vez de eu ver Facebook, eu leio pelo menos um versículo da Bíblia. Porque é assim, né? Você acorda, você quer ver o Facebook, minha geração. E eu tenho que policiar, falar, não, eu preciso ver a Bíblia primeiro. É difícil, é uma guerra todo dia. Porque é automático, você já está tão acostumado a ver o WhatsApp e celular, que você pega o celular e vai ao WhatsApp e o Facebook. Ou Instagram, qualquer outra rede social. Tenta fazer um desafio de você levantar, a primeira coisa que você vê no seu celular seja a Bíblia. Começa a mudar teu dia. Como as coisas vão mudando. A Bíblia fala que a tempestade vai passar em todas as casas. Ninguém está isento dela. Mas existe um prudente que construiu essa casa sobre a rocha. Como Jesus fala, e vai passar a tempestade, vai lutar contra ela, mas não vai a derrubar. Mas existe o doido, ou insensato, que constrói a casa sobre a areia. O que é areia? Sobre ilusão, sobre coisas pífeis, ou coisas
arenosas, terreno irregular, meio aguado, meio pantanoso. Parece lógico, mas quem constrói uma casa sobre um pântano? Aquele que não lê a palavra de Deus e acha que consegue construir uma família estruturada. Que vem, toma ceia, depois chega em casa o resto da semana, só vai lembrar de ler a Bíblia na próxima ceia. Ou pior ainda, que tem a versão pior, que é aquele que só aparece dia 31 de dezembro. Para receber a bênção, porque ele não vai pular 7 ondas, então ele vem receber a bênção. Que eu acho que é os piores. A Bíblia, a dedicação da casa é todo dia. Todo dia eu tenho que ir lá na minha casa e consertar. Falamos isso na lição passada. O inimigo todo dia está fazendo um furinho. Eu tenho que consertar todo dia. É um reparo. É igual você construir casa. Você já terminou de construir casa? Você nunca termina de construir uma casa. Você sempre vai reformar a casa. Sempre tem uma coisa para acertar. E quando você termina, você derruba a parede e faz outra. Não ficou legal aquilo, vou fazer outra. A construção ela é diária. Fale, pergunte. Enquanto eu tomo água. Lá e fizeram cidade, né, dentro do mar. Quando foi feita essa fundação, Eles aterraram o mar aterraram o mar, sim. em cima de pedra. Não se faz fundação em cima de água. Para fazer uma ponte, para quem já viu o processo de engenharia, ele coloca o negócio em volta, tira toda a água, faz um concreto sólido fundo, depois ele volta a água. E para a ponte de Niterói. Qualquer uma das pontes, o processo é o mesmo. Ele vem navio, fecha um círculo, isola, aí ele põe um cano, arranca a água para fora, fica até o chão. Aí ele fura a profundeza do rio, o leito, sai do leito, vai até o extremo e faz o seu alicerce. Não existe nada em pé que não tenha alicerce. O César Naia fez lá em Santos com areia, caiu. A Bíblia é bem clara. Casa em pé em cima da rocha. A rocha é Cristo. Cristo é o verbo é a palavra. Né? Fale. Aqui onde meu pai os últimos quartos lá, a gente fez as brocas 7 metros, porque aqui era brejo. O Judenil trabalhava com caminhão de concreto, chegou a jogar os concretos lá, sobrava no quintal. O terreno era muito, tão brejo. Fez a broca 7 metros, mas não conseguia mais fazer broca. Quanto mais brejo, mais já tem que afundar, né? Ainda não tinha mais broca, aí ficou 7 metros só, mas... Quando eu fiz a casa do meu... Quando eu fiz é meio petulante. Quando nós ajudamos meu pai a fazer o alicerce da casa do Perialto, nós passamos um dia inteiro, eu, o Fábio, meu avô, o pedreiro e meu pai fazendo alicerce, fazendo buraco. É muito difícil fazer buraco. É um trabalho assim animal fazer buraco. A coisa mais irritante é fazer buraco sem o equipamento necessário. Por favor. Significa que dar trabalho. Aí nós estávamos tão exaustos no final do dia, todos os buracos da alicerce estavam prontos, que a gente foi para casa. Choveu. Perdemos tudo. O que isso serve de lição? Não adianta você fazer alicerce temporário e não terminar sua obra. Não adianta falar, hoje eu vou começar a ler, aí depois para. É um alicerce temporário. Você começou uma obra e não terminou a obra. Hoje eu vou fazer as pessoas olhar para mim e ver Cristo. Aí você começa a fazer uma obra e no meio do caminho você para, porque a chuva vai vir. E como a gente que foi uma inconsequência, que a gente entende mais de computador do que de terra, né? Nós não somos engenheiros e a gente não sabia disso, a chuva veio e tampou tudo. Porque não tinha alicerce. Então a lição é, a casa em pé tem que estar em cima da rocha. Mas isso é um processo árduo, contínuo e tem que ser concluído. O diabo toca na saúde de Jó. Aqui cai todas as ilusões que você é o super crente. Todo mundo acha que é super crente até ficar doente, até pegar um câncer. Todo mundo acha que é imune até você ser, o médico fala assim, você tem câncer, ou você está com suspeita de câncer. Eu fui diagnosticado e tirei um nódulo do meu peito esquerdo, câncer de mama.
Graças a Deus foi benigno, que deu através da biópsia. Mas até descobrir que não era benigno, eu tinha recém-casado. Acontece com homem câncer de mama? Sim, 1 em 1 milhão. Ué, mas não é só com mulher? Não, com homem também. Acontece. E foi diagnosticado, o médico falou assim, você tem um nódulo aí. Vai falar com um oncologista. Quando você fala oncologista, você fala, meu Deus, vou morrer. Eu nunca contei isso aqui, já contei? Acho que não. Eu fui operado, aqui direito. Fui operado no 9 de julho, eu tirei. Mas até saber que não era, eu vou morrer. Recém-casado, 26 anos. E aí, como está a tua fé quando a saúde vai embora? Graças a Deus eu passei por essa fase. E é um crescimento espiritual para mim. Eu passei, foi uma experiência minha. E se fosse positivo e tivesse que fazer químio? O texto sagrado diz que feriu a Jó de uma chaga maligna desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2, 6, 8, 6, 7. E era capaz de provocar um grande sofrimento na Jó, a ponto dele se sentar sobre uma mazibara, que é uma cinza, isso aqui, ó. E com um caco de barro, ele raspava as feridas. Deixa eu falar uma coisa importante. Embora não tenha no texto falado que Jó entrou em depressão, mas Jó estava extremamente triste. E ele levou a dar, então as pessoas entendem que ele entrou num princípio de depressão. Por quê? O que é depressão? Uma tristeza profunda, um desânimo da vida, ao ponto de Jó falar que maldito seria o dia do aniversário dele. Ele entrou numa profunda e falou assim, o maldito dia que eu nasci. Maldito dia que falaram que eu era para minha mãe que eu era um menino. Ele entrou numa angústia tão grande. E não há como negar que ele passou por uma grande tensão psicológica. E ainda que ele mantivesse sua fidelidade em Deus, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele não tinha mais razão para comemorar aniversário. Isso demonstra que ele estava numa angústia tão profunda de uma depressão. E só debaixo de uma forte pressão é que as pessoas chegam nesse ponto de não querer mais a sua existência. Alguém já sabe do que eu vou falar agora? Quando a depressão atinge um nível tão grande que ela não quer mais a sua existência? Vamos falar de suicídio? Eu falei que ia ser pesado. As pessoas têm medo de falar desses assuntos, mas o livro de Jó nos traz e remete a isso. Jó tentou a vida? Não, mas ele ficou profundamente desesperado. E tem gente com menos coisas que passaram o Jó, que o primeiro ato que o inimigo ventila no ouvido dele é tirar a sua própria vida. O ideal seria falar em setembro, que é o mês que o governo estipula para setembro amarelo de... Vamos conversar sobre o assunto. Estou falando em outubro com um mês atrasado, mas vamos conversar sobre o assunto. Suicídio. Em 40 segundos, acabou de morrer uma pessoa. 40 segundos, morre uma pessoa no suicídio por mundo. E nós, como os cristãos, qual é o nosso papel sobre isso? E para cada suicídio há outros que tentaram e não se concretizaram. De diversas formas. Não vou falar as formas porque eu não quero dar ideia. Mas diversas formas. Pessoas que entram num estado de desespero por ter perdido ou acontecido algo tão grande na sua vida que ela cansou de viver, ela quer tirar. Existem pastores se suicidando. Vamos falar sobre isso, sim. Existem pastores se suicidando, porque a igreja dá tanto trabalho, o processo pesa tanto, exige tanto, que ele esquece que ele é humano, ele esquece que ele tem dores, ele esquece que ele não é o super-homem. O processo é muito complicado, a depressão ela é real, ela não é frescura, ela não é falta de fé. Jó faltou fé em Jó?
Ele falou que Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus, e passou por tudo isso e não faltou fé. Ele ficou falando com Deus. E você não fala com Deus sem fé. Faltou fé em Jó? Não. Então, quando a gente vê situações de suicídio, vamos ter uma postura diferente. E hoje a aula é sobre isso. Eu procurei bastante coisa sobre o que a Bíblia fala sobre suicídio. E eu achei uma guerra entre calvinismo e arminiano, falando um monte de besteira sobre isso. Esse foi o melhor resultado biblicamente falando, e eu quero que vocês acompanhem comigo. Embora o suicídio seja um tabu social, os escritores bíblicos não se calaram. A Bíblia não se cala sobre isso. Quanto à questão, as escrituras registram suicídios como Abimeleque se suicidou, Saul se suicidou, Autofel se suicidou, Ginri se suicidou e Judas se suicidou. A Bíblia relata o suicídio deles. A maioria deles se matou durante guerras, preferindo a morte à rendição, mas em outros casos foi motivado por medo, culpa e baixa autoestima. Medo, culpa e baixa autoestima, o que é isso? Depressão. Todas essas pessoas parecem ter tomado uma decisão num estado emocional alterado. Quando a tristeza toma um ponto que ele não consegue mais raciocinar, aí nesse momento o inimigo o influencia a tomar a sua própria vida. Aí vem a pergunta, mas se ele se suicidar ele vai ser salvo? Vamos ler. Essa pergunta eu já estou antecipando porque é a vir. Apesar de a Bíblia não tecer juízo sobre a atitude desses personagens, ela só fala que aconteceu, mas não falou qual a consequência disso. Ela não teceu um juízo, ela só relatou. O suicídio contrário a princípios básicos da Escritura. Deus criou a vida. Jó, capítulo 1, 21. Abre comigo. Quem achou pode ler. 1, 21. Eu disse, no sair do ventre da minha mãe, é isso? Sim. E no voltar na areia para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. A vida está na vontade de Deus. Ele a dá e ele tira. Só isso já seria suficiente. Ele dá e ele tira. Ponto. Continua. A vida é santa. Gênesis 9, 5 e 6. Abram, leiam, registrem suas mentes e quando pessoas chegarem para falar, conversem com elas. Gênesis 9, versículos 5 e 6. A vida é santa. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Deus falando, quem derramar o sangue de outro vai se ver comigo. É literalmente isso que está escrito, porque é importante e vai prestar conta. Nós não somos donos da nossa vida. 1 Coríntios 6, 19. Você não é dono da tua vida. Primeira Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Não sois de vós mesmos. O seu corpo é o templo do Espírito Santo e não é teu. Não é teu. Romanos 14, 7 e 8. Por que eu tenho que ler sobre isso? Porque a conclusão é em cima desses versículos.
Ontem eu fiquei bem preocupado quando Deus deu tudo isso. Mas vamos lá. É para falar? Vamos falar. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morremos, somos do Senhor. De quem é a nossa vida? Do Senhor. Se vivemos ou morremos, vivamos para o Senhor ou morremos para o Senhor. É isso que Paulo fala em Romanos 14. E devemos aproveitar dedicando a nossa existência. Para que a gente existe? Dedicar e aproveitar Devemos aproveitá-la dedicando nossa existência para Cristo. Mateus 25, 14 e 30. Aí é uma parábola, vou pular, é a parábola dos talentos. Dos talentos. Que Jesus deixa os talentos na mão de cada um e depois ele volta e cobra. O que cada um devia ser feito com o talento é multiplicar os seus talentos. Depois leia com calma que esse texto é grande. Que é exatamente a parábola dos talentos, não é 10 talentos, é a parábola do... É 10 talentos, né? Que ele dá talento para cada um, e depois ele viaja, quando ele volta, fala: o que você fez com o seu talento? Ah, eu enterrei. O que você fez com o seu talento? O que você fez com o seu talento? Por que nós então existimos? Deus deu a cada um talentos, e ele vai depois cobrar de nós o que nós fizemos com ele. Eu enterrei ou eu multipliquei? Então esse é o motivo da nossa vida, multiplicar aquilo que Deus nos deu. Ah, mas eu não sou bom em nada. Nada? Deus te deu um talento. Se você não sabe, pergunta para Ele. Mas Ele te deu. Ah, não sou bom em nada, nada que eu faço está certo. Busque conhecimento. Existe um talento a ser garimpado. Alguma coisa você é bom mais do que todo mundo. Todo mundo tem algo a ensinar e com isso nós aprendemos e crescemos. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Quem achou, por favor? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Porque para mim o viver é Cristo. Por que eu vivo? É por Cristo. O morrer é ganho, eu vou ganhar o céu. Porque o viver é Cristo. Cristo, Ele só vai me tirar daqui quando Ele quiser me tirar daqui. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho uma obra a ser feita. Ah, mas eu não sei qual é a obra. Pergunta para Ele. Quem está na direção de Deus é direcionado a fazer, é para trabalhar, não é para ficar parado. É para multiplicar os talentos, é para crescer. As situações da vida podem te entristecer no momento, mas existe uma grande obra. Levanta e anda. Jesus falou isso para todos que estavam aleijados. Seus pecados são perdoados. Levanta, pega a tua cama e anda. E anda. Segue em frente. Segue a tua vida. Você está com luto? Levanta e anda. Jesus fala isso. Ah, perdeu o emprego? Levanta e anda. A Bíblia te ensina a seguir em frente, porque a vida não é tua, a vida é dele. E ele dá e ele tira. Portanto, o cristão, o suicídio não é uma solução moralmente aceitável para os desafios da vida. Porque é a transgressão do 6º mandamento. Qual que é o 6º mandamento? Não matarás. Porém não nos cabe, isso aqui eu quero deixar para os irmãos, não nos cabe, Deus não nos fez juiz, julgar o destino eterno de um suicida. A pessoa se suicidou, eu não posso falar que ela foi para o inferno, mas também não posso falar que ela foi para o céu, porque eu não sou o juiz. O grande juiz um dia vai sentenciar ela ao céu ou inferno, segundo o grande juízo dele. Nós, como cristãos, temos que orar para a família lutada. Enquanto a pessoa está viva com pensamento, fazer o possível para que ela possa desistir disso. Mas se ela insistir, fizer, está
Bom, Senhor, eu não posso falar que ninguém vai para o inferno, porque eu não sou juiz. Espera aí. Porque existe um Deus justo e misericordioso. O ladrão da cruz estava no final da sua vida, fez tudo o que fez e ainda recebeu a salvação. Se arrependeu. Eu não sei os últimos segundos da pessoa. Existe um tempo entre o prédio e o chão. Vai que naquele momento a pessoa pede perdão. Fale. Espera aí que ele perdeu o primeiro. Pergunta. Corroborando com as suas palavras, Salmo... Minhas não, da Bíblia. Fale. Salmo 37, verso 5. Entrega teu plano ao Senhor, confia nele. Ora, se eu entrego a minha vida ao Senhor, eu vou tirar ela. Né? Samuel. Judas, nós não podemos falar. Não podemos. Não somos juízes. Tudo indica que. Mas se Deus agiu de misericórdia? Não sabemos. A Bíblia nos deu uma tarefa. Uma. Ide e pregai. Não é ide e sentenciai. Não é ide e julgai. Não é ide e condenai. É ide e pregai. E a pregação, como diz em Timóteo, é para ensinar, para corrigir, para instruir. Não é para condenar. Não é para poder afundar. Não é para sentenciar. Nós não somos juízes. Fale. Só assim para Sim. ajudar a somar o que você está falando, eu acho que quando você encara o suicídio, existem duas formas de você interpretar, e eu acho que isso falta conhecimento até da parte da igreja para a gente abordar isso. Vamos falar até isso sobre isso. Existem pessoas que elas tiram a própria vida por impulso. E ali, uma situação fugiu do controle delas, e elas tiram a sua própria vida sem estar num quadro profundo de depressão, e elas tiram a própria vida. Uma coisa a gente tem que afirmar, como você já mesmo mostrou aí pelos textos, é um pecado. Mas existem pessoas que estão num quadro profundo de depressão, como você colocou. Sim. E o que é a depressão? A depressão é a ausência de um dos neurotransmissores que nós temos, ou os três, que é a serotonina, Sim. noradrenalina e endorfina. É uma coisa que é importante a gente entender. Assim como um cristão pode desenvolver uma célula cancerígena, que você acabou de falar, que aconteceu com você, isso não te fez menos crente, um cristão pode ter um distúrbio nos seus neurotransmissores. E a igreja encarava muito tempo atrás como uma pessoa que estava em depressão, como uma pessoa com falta de fé. Ou desviada. Exatamente. Assim como a igreja encarava o estudo de uma forma ruim, quem fazia faculdade estava com pecado, estudando teologia era desviar, quem tinha depressão era encarado como alguém que estava desviado. As teologias que nós vamos estudar mais para frente. Você está sofrendo porque você está em pecado. E aí, falaram isso para Jó, mas continua. A medicina vem e nos mostra que na verdade não é isso. Nós temos neurotransmissores, é biológico, que nos causam uma sensação de bem-estar. É óbvio, eu creio que o adversário se aproveita disso. É óbvio. Mas isso é algo químico, é algo biológico. Sim, e eu vou falar sobre isso. Uma pessoa numa situação profunda, onde ela perdeu os seus neurotransmissores totalmente, e aí quando ela está em crise, ela pode cometer o ato de suicídio. Isso pode acontecer, não é que 100% dos casos vai acontecer. Então, por isso que eu achei que você foi muito feliz em dizer, como que a gente vai julgar? Existem pastores, como você vai falar, não, essa pessoa foi para o inferno. Quem disse que os últimos segundos dessa pessoa é o que garante a salvação ou não? Alguém sabe como terminou? Acho que é primeiro Reis, capítulo 11, como terminou Salomão, como que foi o final dele. Não sabemos. Vai dizer muito bem que ele, é bem claro dizer que ele se entregou a mulheres estranhas e foi assim a morte dele. Agora, como que a gente vai dizer que os últimos segundos de uma pessoa, isso garante ou não a salvação? Eu acho que você... Bem recomendado, sim, e ajudou, agregou, porque é exatamente isso. Existe um quadro de desequilíbrio. Por isso que eu estou trazendo isso nessa aula, baseado em cima da lição de Jó, que isso de um grande sofrimento. O desequilíbrio mental, desequilíbrio físico, que o indivíduo não avalia mais bem o que ele faz, ele não consegue mais ter o controle da situação sobre a sua vida, podendo sim fazer isso. Nós como cristãos, nós temos que ir pelo caminho do amor, amar o próximo como a ti mesmo, e não juiz. Irmãos, é muito delicado porque é um campo onde o inimigo pode sim utilizar e influenciar pensamentos malignos para a pessoa se matar. Nós como cristãos, se ficarmos julgando que aquilo é frescura, se julgar aquilo, a gente está empurrando a pessoa para o abismo.
e podemos ser co-participantes do suicídio dela. Calma, deixa eu terminar a conclusão. Por isso, confiar na bondade de Deus é o consolo para quem chora uma perda dessa, se aconteceu na sua vida. Deus está no controle e Deus é que julga. E ela vai ter a sentença dela no julgamento final. A esperança de quem é assediado por suicídio, nós temos que ajudá-los. Então, quais os conselhos práticos que a Bíblia dá sobre esse assunto? Fale sobre seus sentimentos, converse. Nós temos psicólogos na igreja. A Camila é psicóloga, a Laís é psicóloga, a Valentim, que era a nossa professora de escola dominical, é psicóloga. Que Vinícius? Lá da Vila. Vinícius da Vila. Então, assim, existe pessoas, se você não quer conversar com uma pessoa que tem outros tipos de inclinação, conversa com irmãos que são psicólogos. Do mesmo jeito que eu acredito no Lucas, que é meu advogado e resolve processar um monte de gente comigo, eu e ele já processamos uns cabras aí. Porque eu confio na capacidade de advogado dele. Você tem que confiar também na capacidade dos psicólogos da nossa igreja. Fale sobre os seus sentimentos. A Bíblia diz em Provérbios 17:17, o verdadeiro amigo ama, não julga, ama. E em todos os momentos se torna irmão em tempo de aflição. Você quer mostrar que você realmente é um cristão? É nesse momento que a pessoa está precisando, você tem que estar lá do lado dela falando de Cristo, do amor de Cristo. E falando que a vida dela é importante. Falar que a vida dela é importante e tem um dono. E não falar que é frescura. E não falar que é falta de oração. Não falar que é falta de comunhão. Porque isso vai ser igual os teólogos que acusaram o Jó, que ele estava sofrendo porque ele estava em pecado. A gente vai falar sobre isso nas próximas lições. Você vai ser igual a eles. Procure ajuda médica. Jesus fala, Mateus 9:12, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Se está triste, você está doente. Procure ajuda, procure conversar com alguém. Converse com o seu cônjuge, converse com alguém íntimo, converse com o seu pastor, converse com algum amigo psicólogo. Mas converse, fala, põe para fora. Tudo que é puro tem que estar à luz das claras. Tudo que é impuro, o inimigo faz retrair as trevas. Põe para fora. Ah, eu estou angustiado com isso. Senta com alguém, conversa, bota para fora. Porque isso pode ser um pilar para um abismo puxar um outro abismo. Outra coisa que a Bíblia fala, Deus se importa com você. Você é importante. Você é importante. A Bíblia diz, não se vende 5 pardais por 2 moedas de pequeno valor. Contudo, mesmo nenhum deles é esquecido por Deus. Não tenham medo, vocês valem mais do que pardais. Jesus fala isso. Vocês têm mais valor do que os animais, que as coisas. Deus tem um valor e um cuidado de cada um. Você vale mais. É uma situação momentânea, cíclica, como diz em Eclesiastes. Tempo de rir, tempo de chorar. Tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. É uma consequência de algo que aconteceu? Peça perdão e segue em frente. Não é uma consequência da vida? Levanta e anda. Não, é uma prova? Levanta e anda. Quando Elias teve sintomas de depressão, se escondeu na caverna, porque Jezabel queria matar ele. E ele tinha feito uma obra fantástica, de matado quase 950 profetas. E na sequência, uma mulher ameaçou ele, ele foi para a caverna depressivo. A primeira coisa que Deus falou assim, Elias, sai da caverna. Primeiro passo, o que você está fazendo aí? Segundo passo, eu te trouxe pão, coma, beba água. Pão, palavra, água, Espírito Santo. Coma a palavra. Leia a palavra, porque lá está escrito que Deus te ama. E ela vai te dar forças para você vencer. Segundo, ore a Deus. Lança sobre ele. Pedro fala 5:7. 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas.
Irmãos, lança sobre ele. Fala, Jesus, cuida. É esse o problema aqui. Ó, cuida. E quando você lança, já não está mais perto de você. É esse o sentido da palavra. Lança sobre ele. Não é lança e segura. Eu vou ficar com uma partinha aqui só para ter uma minha sofrência. Não, lança tudo. Pense na esperança da Bíblia. A Bíblia fala da esperança do futuro. Temos essa esperança como âncora para a nossa vida. Hebreus 6,19. Quem é a nossa esperança como âncora? O que é uma âncora? Aquilo que para o barco para que quando vem a tempestade ele está lá, para que o mar não leve ele embora. É uma âncora, está bem fundamentado. Temos essa esperança como âncora para a nossa vida, tanto segura como firme. Quem é a nossa esperança? Jesus. Ele é a nossa âncora. O que a Bíblia diz, faça algo que você gosta. O coração alegre é o melhor remédio. Provérbios 17, 22. Olha como a Bíblia te ensina a viver. É o coração alegre. Cuide da saúde física. A Bíblia fala isso? Fala. Em Timóteo fala que o excesso não tem proveito, se você só focar nisso. Mas a Bíblia também fala em Salmo... Deixa eu ver, acho que eu inverti. Efésios 5, 29... fala que além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimento, você não dá comida para o seu corpo todo dia? E não cuida dele? Cuida do teu corpo. Estou muito gordo, vou diminuir um pouquinho. Estou com colesterol alto, vamos diminuir um pouquinho. Vamos cuidar. Como também Cristo faz com a igreja. Cristo cuida da igreja. Cuide você do seu corpo. Vai procurar um médico, vai ver a sua situação de saúde, vai ver essa dor que está te incomodando. Vai cuidar do seu corpo. Deus te deu um templo, vai fazer o reparo dele. Você vai entregar o templo todo esburacado? Não, vai lá e passa massinha, né? Deixa as paredes retas. Vai ajustando, porque é o templo do Espírito Santo e está morando aí. Você vai deixar a casa com cortiço? A sua casa não deixa um cortiço, por que você vai fazer isso com o templo? Você arruma, corta o cabelo, faz a barbinha, né? Pinta, faz bonitinho, se cuida, tenha. Cuide-se. Lembre-se que seus sentimentos e circunstâncias mudam. A Bíblia ensina. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Você sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto? 1 minuto. Você sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto? Você sabe o que vai acontecer amanhã? Daqui 12 horas, uma semana? E se esse problema se reverter numa grande bênção, como aconteceu com Jó? Jó foi triplicamente bem mais abençoado do que a situação que ele passou. Uma mulher, quando está num parto e tem o seu filho, ela lembra da dor do parto? Ela lembra do filho, da situação, da alegria de ter um filho no colo. A dor do parto passou. As dores, que nem minha esposa ficou 9 meses lá reclamando, tô com dor, tô lá. Ela nem lembra mais, porque agora tá com... Laura, terceiro filho já começa a esquecer o nome. Laura, na mão. E é outra vida. A situação mudou. É outras dores, agora tá com dor da cirurgia. Não dá. A vida muda. Irmãos, a vida é cíclica. Eu, como cristão, se um amigo vier falar para você, para mim, que quer morrer, como cristão, como você deve fazer? Incentive o seu amigo a falar e pôr para fora o que ele realmente está sentindo. Nós lemos sobre isso em Provérbios 25. Quando as pessoas falam dos seus pensamentos suicidas, é menos provável que ela chegue ao ponto de realmente se matar. Você começa a ajudá-la a ver que não tem sentido tirar isso. Ouça com atenção. Todos devem estar prontos para ouvir, mas a Bíblia fala que você deve demorar para falar. Ouça mais do que você fale. Tiago 1,19. Tente entender a angústia e a depressão que pode levar alguém a falar palavras impensadas. Todos nós falamos palavras impensadas, algumas absurdas. Eu falo absurdo direto. E sou sempre corrigido pela minha esposa.
Porque falamos, dia a dia. E tem que ter uma pessoa que está do seu lado falando, não, calma, não é bem assim. Então quando alguém falar uma pessoa, pensa que você já está passando por uma situação, ou se entenda, se coloque no sapato dela, né? Calça o sapato dela e tente entender. Jó 6, 2 e 3, se um amigo diz algo impensado ofensivo, mantenha calma e não fique magoado. Às vezes ele até te ofende, mas ele está passando por dor. Quantas pessoas ofenderam Jesus e Jesus só queria mostrar o amor? E depois elas pediram perdão. Fale de maneira consoladora. O cristão que tem o Espírito Santo de Deus, ele consola, ele não bota fogo na lenha, ele apaga o fogo. A Bíblia nos aconselha, consolem os que estão deprimidos. 1 Tessalonicenses 5 e 14. Olha como nós, como cristãos, temos deveres a fazer. Não faça pouco caso dos sentimentos das pessoas. Respeite o sentimento delas. E se ela tiver algum motivo para falar assim, entenda e converse. Fale que é importante para ela falar. Incentive a procurar ajuda, como falei. Tem vários médicos aqui na igreja, nas outras igrejas, pessoas especializadas, que tem um dom, que Deus deu um talento especial para isso. Mande procurar. Ah, eu não vou ao psicólogo, que é coisa de endemoniado. Endemoniado é você que pensa isso. Fale. A minha filha tentou suicídio 2 vezes. Pode falar. A primeira vez foi muito difícil a gente lidar com essa situação. Mas o Senhor nos orientou a fazer tudo Amém. isso, aconselhar. E da segunda vez que ela tentou novamente o suicídio, aí nós aconselhamos e aí ela Procurou o médico. Sim, tem que procurar. Então ela está, até hoje, ela passa, né, com especialista. Nós temos que quebrar esses tabus que é usado pelo inimigo, que só impede as pessoas, o crescimento cristão. Deus não deu a inteligência aos médicos para te curar de uma doença, Ele também deu inteligência a outros médicos para curar a sua saúde mental. E dependendo da sua saúde mental, ele tem outro ainda tipo de médico, que é o psiquiatra, que é um pouquinho mais, que também tem inteligência dada por Deus para cuidar de outras coisas. Então, porque eu não vou falar, porque eu... deixa de ser cabeçudo. A Bíblia fala, a sabedoria está com que buscam conselhos. Provérbios 13, 14. Se uma pessoa tiver doença física grave, ela vai procurar um médico. Se a pessoa está com doença mental, ela tem que procurar um médico. Se a pessoa tem um desvio mental, que às vezes é um desvio mental, não são todos os casos, mas aí procura um psiquiatra, que é através de remédio, de controle de cargas, suprimentos. Só que a questão é assim, não vou procurar porque... a pessoa não está em pecado às vezes. Não é isso, não está endemoniada. Não julgue. E se fosse você? O amor ao próximo é se colocar na posição do próximo. E se fosse eu que tivesse assim? Isso é amar ao próximo. Só para concluir, que eu tenho pouco tempo. Mostra amor. O verdadeiro amigo ama em todos os momentos, se torna um irmão em tempo de aflição. Você não pode fazer que pensamento suicida desapareça. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Nós não convencemos ninguém. Mas nós, como papel de cristão, nós temos pregar o Evangelho e mostrar o caminho, mostrar a qualidade de vida que ela tem, mostrar que a pessoa é importante, mostrar que ela é importante e ela tem valor, e ela é o templo do Espírito Santo, através da Bíblia, através de conversa, através de conselhos. Dizer que Jesus a ama como nós a amamos, amar ao próximo, e estamos prontos a ajudar. Assim, ela consegue suportar mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, até o momento que ela esteja saudável o suficiente para andar sozinha. Quando quebramos a perna, a gente usa a muleta às vezes, não usamos? Até o momento que a perna vai se corrigindo, e você larga a muleta. Além de perder os bens e familiares, a tragédia atingiu a saúde física e mental de Jó.
Por que Jó quis morrer? A vida de Jó mudou de repente, e muitas coisas ruins aconteceram com ele. Ele perdeu tudo, riqueza, família, filho, tudo. E ele falou em Jó 7,16: detesto a minha vida e não quero mais viver. Jó falou isso. Mas o que ajudou a Jó? Jó orou e conversou com outros. Mesmo os teólogos furados que falou com ele, mas ele falou o problema dele. Ele expôs para fora. E ele teve um amigo que foi Eliú. Nós vamos falar sobre ele, que é o único que dentro da palavra de Deus foi usado para falar o que estava certo. E ajudou a ver a situação de uma maneira equilibrada. Mas acima de tudo, Jó aceitou ajuda. Ele se permitiu ser confrontado, ele se permitiu aceitar ajuda e conselhos de Deus. Deus está à disposição de todos e leva seus filhos e servos para que você mencione a palavra de Deus, para que chegue até você, ou chegue até a pessoa que está querendo pensar nisso. Ou se você é a pessoa, você seja o instrumento para falar com aquela pessoa. Nossa lição, vimos que o drama de Jó foi provado de uma forma dura no seu trabalho. E somente um homem com uma fé inabalável manteve a lucidez diante de tantas catástrofes. O diabo chegou ao ponto máximo da pressão contra Jó, ponto máximo, mas não conseguiu executar o seu plano. O diabo tenta matar, roubar e destruir todos nós, a todo momento, e influencia pessoas com pensamentos suicidas a todo momento. Mas o que nos sustenta é a palavra de Deus, é Jesus Cristo em nossa vida. Então, o patriarca permaneceu em pé diante da provação. Salmos 16:11: far-me-ás ver a vereda, na tua presença a fartura de alegria, a tua mão direita a delícias perpetuamente. Agradeço a oportunidade, tive que correr um pouquinho por causa do tempo, e na próxima lição a gente vai falar sobre o lamento de Jó, um pouquinho mais sobre isso, tá? Pergunte. Fale. Teve uma visita que o pastor foi fazendo na casa, isso aí foi um fato, né? E aí o que aconteceu? Essa pessoa estava falando grosso, ela tem demoniado. Se não me engano, não era demônio. Não. Era remédio que tomava. Tem gente que fala muito, faz pouco. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Até a próxima semana.